Olá pessoal, vocês lembram de um canal onde passavam muitas novelas, filmes e onde o jornalismo era tão poderoso que era capaz de eleger e depor presidentes da República? Pois é, se eu não me engano, o nome era Rede Globo de televisão. Eu não tenho muita certeza, parece que esse canal ainda existe, mas eu não sei porque aqui em casa já há muitos anos a gente só assiste canais de streaming, como YouTube, Netflix, Amazon Prime e outros, né? Então, o que acontece? A Rede Globo de televisão, que já foi a rede de comunicação mais poderosa do Brasil, uma das mais poderosas do mundo, está passando por uma séria crise financeira, inclusive com muitos boatos em relação à possível falência, está perdendo anunciantes, perdendo patrocinadores e tendo que se desfazer do seu maior patrimônio, que são os artistas, os apresentadores e até mesmo os jornalistas que fazem parte do seu elenco, do seu casting. E além de tudo, ainda corre o risco de perder a concessão. E isso acontece por vários motivos que eu vou explicar aqui nos próximos minutos desse vídeo. Então fique comigo até lá. Bom, como que eu estou fazendo essa análise? Na verdade, isso não é um achismo, isso não tem nada ideológico envolvido. Eu não estou gravando esse vídeo por uma questão política, para entrar em debate ou treta aqui. O que eu estou falando aqui é basicamente uma análise em relação a um dos principais canais de comunicação, uma das principais redes de comunicação do mundo e que, logicamente, é muito importante também para quem atua com marketing, com publicidade e com comunicação de maneira geral. Então vamos lá. Em primeiro lugar, todo mundo sabe aqui que a Rede Globo sempre teve um aporte muito grande do governo. E isso não acontecia exclusivamente com a Rede Globo, acontecia com todos os canais. O problema é que esse aporte era muito maior para a Rede Globo do que para os demais canais, os demais redes de comunicação. E isso tinha até uma certa lógica, porque a Rede Globo tinha o maior número de veículos, eles tinham jornais, revistas, rádios, programas de TV, emissoras em todos os estados, né? Era a rede de comunicação que chegava em praticamente 100% dos lares brasileiros, ao contrário de muitas outras que não tinham todo esse alcance. Mas também isso acontecia porque eles tinham um poder político muito grande. A questão é, se é certo ou se é errado, se é bom ou se é ruim, nos últimos anos a Rede Globo começou a ser denunciada também por não pagar corretamente os seus impostos. E isso gerou um grande problema, porque para ter a concessão pública, a Rede Globo precisa estar com todos os seus impostos pagos. E agora vem o questionamento, será que a Rede Globo tinha problemas em pagamento de impostos ou coisas assim, simplesmente porque queria sonegar, por ganância, por ambição, ou porque o seu faturamento já estava caindo há muito tempo graças à internet? Eu já venho falando há pelo menos uns 10 anos sobre o poder da internet e o fim das mídias tradicionais. Inclusive, durante muitos anos eu levei muita porrada em relação a isso. Muita gente falava que eu estava errado, que a mídia tradicional nunca ia acabar, que as duas coisas iam existir simultaneamente. E é lógico que isso não ia acontecer. Era uma questão óbvia, eu não preciso ser nenhum gênio, nenhum mega entendido de comunicação ou de internet para saber que quanto maior o alcance da internet, quanto mais pessoas têm acesso à internet, logicamente essas pessoas começam a substituir gradativamente os veículos tradicionais. E foi o que aconteceu com jornais e revistas, por exemplo, que foram perdendo espaço gradativamente e hoje nós sabemos que a grande maioria dos jornais e revistas que nós consumíamos há alguns anos atrás simplesmente não existem mais ou transferiram todas as suas operações para a internet, se transformaram em blogs, em sites, em canais em redes sociais, entre outros formatos, né? Porém, na internet a concorrência é muito mais difícil. Lá você concorre com jornalistas independentes, com empresas de comunicação pequenas que acabaram conseguindo criar uma grande visibilidade e crescer muito mais até mesmo do que essas próprias redes. E até mesmo com celebridades, influencers, youtubers, ou seja, pessoas que produzem conteúdo de qualidade e conteúdo de nicho,
ou seja, aquele conteúdo bem direcionado para aquele público com quem elas querem se relacionar. E isso faz com que elas garantam uma audiência muito fiel. E aí vem um outro grande problema. Nós estamos hoje vivendo uma guerra por atenção. Quando você está assistindo esse meu vídeo aqui, você está deixando de assistir outros vídeos no YouTube, ou deixando de assistir um programa na Rede Globo, ou deixando de fazer qualquer outra coisa na sua vida. Você está me dando atenção e automaticamente está deixando de dar atenção para outros canais. E é isso que começou a acontecer. As pessoas começaram a seguir novos canais, novos produtores de conteúdo dos mais diversos temas possíveis e, logicamente, ficaram com menos tempo de consumir os conteúdos dos veículos tradicionais, inclusive da TV. Mas, Olímpio, por que a Globo está quebrando e as outras redes de TV não estão? Quem disse que não estão? Elas simplesmente estão melhor do que elas estavam antes, porque muitas delas, justamente por não conseguir concorrer com a Globo, começaram a crescer muito nas redes sociais, no YouTube, através dos seus sites e até mesmo de aplicativos próprios. Elas souberam migrar para a internet. Você tem programas hoje, como o De Noite, do Danilo Gentili, por exemplo, que faz um imenso sucesso na web e, logicamente, acaba atraindo muitas pessoas que não podem assistir o programa lá naquele mesmo horário. A Globo está até tentando começar a entrar nesse meio. Ela está investindo muito, por exemplo, no seu aplicativo, no Globoplay. Criou o Globo Ads também para que as pessoas possam fazer pequenos anúncios, porque os grandes anunciantes estão fugindo da maior parte da programação da Rede Globo e automaticamente está tentando migrar para os canais digitais. Mas, como eu falei, lá nos canais digitais a competição é muito maior e a rentabilidade nem sempre é tão grande. Aqueles bilhões de reais que eles ganhavam, principalmente com verba governamental, agora não caem todo mês na conta mais. E, logicamente, eles precisam trabalhar muito mais, diversificar e ser muito mais criativos. E aí não justifica mais a produção de grandes novelas, superproduções com atores ou jornalistas ou apresentadores de TV que ganhavam dezenas de milhões por ano e agora não cabe mais no seu orçamento. Então, Olímpio, qual é o futuro da Rede Globo de comunicação? Será que realmente ela vai encerrar as suas atividades, vai fechar as portas, vai deixar de existir? Olha, eu não tenho certeza, eu acredito que não. É até possível porque, como ela vinha de um faturamento muito alto e de custos muito altos de produção e de operação, talvez ela fique endividada o suficiente para não conseguir dar continuidade caso ela realmente perca a concessão agora em 2022. Mas ela também pode se transformar e passar para o meio digital. Como eu falei, eles têm, por exemplo, o Globoplay, que é um aplicativo que tenta concorrer aí com Netflix, Amazon Prime, não necessariamente concorrer, mas ocupar o seu espaço com as produções próprias através da transmissão por streaming. E para isso eles não precisam de concessão governamental. A questão é, será que é tão lucrativo para a Globo assim como era ter uma rede de TV ou uma rede de comunicação com uma série de veículos onde eles conseguiam tanto publicidade de empresas como publicidades governamentais, de empresas públicas e tudo mais? Eu acho bem difícil. Então a Globo vai ter que se adaptar a esse novo mundo, a essa nova realidade, se reestruturar e tentar competir nesse ambiente que é muito mais perigoso do que o ambiente onde ela era líder. E é muito mais difícil para aquele cara que estava acostumado a estar lá no topo e não ter ninguém com capacidade de enfrentá-lo, agora ter que entrar em um ambiente onde ele vai concorrer com os próprios jornalistas, os próprios atores, os próprios artistas que faziam parte da Rede Globo, os profissionais das diversas áreas que estavam lá dentro dessa rede de TV e que sabem atuar dentro desse mercado digital, podem ganhar muito mais, inclusive, do que ganhavam quando eram funcionários da Rede Globo e estão preparados para a luta.
Então é isso, pessoal. Essa é uma visão bem rápida sobre o assunto. Acho que tem muito mais assunto para falar sobre isso e por isso eu quero que você deixe os seus comentários aqui embaixo para eu saber qual é a sua opinião sobre tudo isso que foi falado nesse vídeo e até mesmo se eu esqueci de falar alguma coisa importante. Quem sabe a gente volta aqui e grava mais um vídeo sobre esse tema. Um abraço, curta o vídeo, compartilhe com os amigos e não esqueça de assinar o canal. Até mais!